Graça e paz a todos vocês, que estão assistindo esse pequeno vídeo, né? Não sei se é boa manhã para você, se é boa tarde ou se é boa noite. Não sei em que circunstâncias você vai assistir, mas já quero desejar para você toda a bênção de Deus, toda a graça de Deus revelada sobre a tua vida. Meus queridos, eu tenho batido constantemente falando sobre o mundo, né? O mundo. Quando Jesus ele diz que, Pai, eu não quero que eu tire do mundo, mas que guarde do mal, né? Ou seja, Pai, eu não quero que o Senhor tire aí, né, do mundo material, né, do mundo humano. Eu não quero que tire daí, mas eu quero que o Senhor guarde do mal. E o mal que ele se refere é o mundo sistema. Tanto é que ele diz, Pai, eles não são do mundo como eu não sou. Eu não sou do mundo, né? Assim como eles também não são do mundo, né? Então a gente percebe que Jesus ele tem uma preocupação com relação à nossa vida e o mundo. E o mundo em que Cristo se refere aqui, ele está falando do sistema que é brutal, o sistema que não respeita limites. Infelizmente, esse sistema ele entra em todos os lugares que lhe der espaço. Deu abertura, ele entra. E não pense que o sistema brutal, condenado pelo próprio Jesus, ele vai entrar em qualquer lugar para trazer benefícios. Não, de forma alguma. Ele vai entrar para dominar e trazer destruição. É exatamente isso que ele faz. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a gente vê o apóstolo Paulo falando, dando uma advertência, né? Paulo está trazendo aqui uma advertência para a igreja. Então ele diz assim, lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, capítulo 12 da carta aos Romanos, ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele diz, olha, vocês permaneçam dessa maneira. É o primeiro conselho do apóstolo Paulo. Ele disse, eu quero que vocês se entreguem totalmente ao Senhor. Eu quero que vocês entreguem o corpo, entreguem a alma, entreguem o espírito. Isso a gente vê lá ele escrevendo a igreja de Tessalônica, lá no capítulo 5, versículo 23, ele vai dizer que o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, sempre ele manda nos reservarmos, né? Então ele está dizendo aqui, no capítulo 12, Romanos, versículo 1, ele está dizendo, eu rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele disse, é o vosso culto racional. Ou seja, não se entregue a um sistema que vai tirar você da presença de Deus, que vai tirar a sua razão, o seu raciocínio, a sua capacidade de pensar no que é certo e no que é errado. Ele disse, não, fuja disso aí. Fuja. Não entre nesse sistema que ele vai acabar com você. Ele está dando conselho para a igreja. É para a igreja que ele está dando conselho. E o versículo 2 ele diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele diz, e não se conforme com este mundo, e não se conforme com esse sistema, e não se conforme com esse século. Sabe o que Paulo estava dizendo? Não entre no formato desse mundo. Não caia na lábia desse sistema. Não permita o sistema te dominar. Ele está falando para a igreja, meus queridos. E o sistema é bruto. O sistema ele não respeita limites. Se você convidar e fizer parceria com o sistema maligno, sabe o que é que vai acontecer? Quando você faz parceria com o sistema maligno, ele vai entrar, ele vai acabar com toda a tua liberdade. Ele vai acabar com a tua moral, ele vai acabar com isso. Ele vai entrar mesmo para valer e se estabelecer e comandar. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Não tome essa forma. Infelizmente, querido, infelizmente, o sistema, ele tem dominado todas as classes, todas as categorias, ele tem entrado. É como se fosse uma infiltração, como se fosse não, é uma realidade, é uma infiltração, ele se infiltra, seja em qual for o segmento da sociedade, ele se infiltra, daí a pouco eles começam a disseminar as suas ideias dentro aonde eles se infiltraram. E me deixa dizer uma coisa, infelizmente, na igreja não é diferente. Na igreja não é diferente.
O sistema também se infiltrou dentro da igreja. Existem alguns resistentes que não deixam, não quer. Existem algumas pessoas que são resistentes ainda ao sistema, porque tem uma razão, tem um conhecimento, sabe pensar, não foi lhe tirada a capacidade de pensar, de analisar. É isso que Paulo diz, de raciocinar, que o sistema ele está sendo implantado dentro das igrejas. Infelizmente, pessoas que se renderam aos sistemas, eles se renderam ao sistema com promessas e eles simplesmente se renderam. E o que é que acontece? É que hoje a igreja sofre as pressões do sistema, porque muitos abriram a porta para o sistema. Igreja, é diferente. Quando Jesus disse, eles não são do mundo, Jesus está dizendo que a igreja não é desse mundo. Lá no Evangelho de João, lá no capítulo número 15, ele vai dizer o seguinte, olha, o mundo vai odiar vocês. Sabe por que o mundo vai odiar vocês? Porque vocês me seguem. Por eles não terem me conhecido, eles também não reconhecem vocês como pessoas não daqui, como pessoas de Deus, como pessoas diferentes. Então o mundo nunca vai reconhecer vocês. E muitas vezes a igreja quer ser reconhecida pelo mundo. Muitas vezes a igreja quer ser reconhecida por esse sistema. E simplesmente ela abre as portas. E os infiltrados dentro começam a trazer algo do sistema maligno para dentro da própria igreja, querido. Eles começam a trazer e começam a disseminar e começam a implantar. Não pense que vem assim de uma vez, como uma chuva, de forma alguma. Mas é gota em gota. Eles vão infiltrando ali, disseminando as suas ideias. E infelizmente, muitas pessoas que estão ali dentro, elas vão sendo contaminadas. A Bíblia já advertiu isso aí. Só que o apóstolo Paulo disse, não, pode resistir. Resista. Jesus disse, quando perseguir de um lado, corra para o outro. Os seus irmãos vão lhe entregar para o sistema, é isso que ele está dizendo. Os seus próprios irmãos lhe entregarão para o sistema. Não pense que vamos fugir. Mas uma coisa que nós temos como consolo é que Jesus vem nos buscar, querido. Quando o sistema tiver para nos massacrar, e a gente vê isso aí lá no Apocalipse, quando o sistema tiver para nos massacrar, Jesus desce e traz uma libertação. Jesus desce e liberta. Jesus desce e julga esse sistema maligno que está oprimindo o povo de Deus. As pessoas que não têm conhecimento do que a Bíblia Sagrada diz, elas simplesmente se submetem. Pessoas na igreja, liderança da igreja. Sabe o que é? Chega aqui a uma determinada coisa, né, implantado pelo sistema, e as lideranças, sem esse entendimento, sem raciocinar, simplesmente aceita, acata, e aquilo vai entrando de maneira sorrateira na igreja, e muitas vezes quando quer tirar, aí já é tarde. Sabe aquela coisa, o demônio do nada a ver? Isso não tem nada a ver não, pastor. Isso não tem nada a ver, pastor, isso não tem nada a ver. E o negócio do nada a ver é a implantação da ideia do diabo que tem que ser daquele jeito, tem que mudar. Você está entendendo? Por isso Paulo diz, não faça isso. Não se adapte, não se renda, não tome a forma, não entre na forma do sistema. Não caia na lábia do sistema, não caia na ideia do sistema. O que a gente vê hoje, querido, é uma perseguição tremenda contra a igreja. Perseguição tremenda. Em alguns países aí, confiscando o que é dos crentes, que é dos cristãos, confiscando, prendendo, né, os pastores, prendendo os padres, prendendo os líderes religiosos. Por quê? Porque o sistema, ele não tem nada de Deus, querido. O sistema não tem nada de Deus, não pense que tem. Por isso que não tem comunhão da igreja com o sistema, não pode haver. O apóstolo Paulo já falou isso aos Coríntios. Ele disse qual é a comunhão que existe entre a igreja e o descrente. Qual a comunhão que existe entre Cristo e o diabo. Então ele disse, não existe comunhão, igreja é igreja, sistema é sistema. O apóstolo Pedro, João, ele vai mais longe e ele diz assim, ó, na sua primeira carta, lá no capítulo de número 5 e o versículo de número 19, ele vai dizer assim, olha, sabemos que somos de Deus e que o mundo e que o sistema está dominado pelo maligno.
João diz isso. João não bota rodeios para dizer como está o sistema. Ele diz: o sistema está no maligno. Quando ele fala que o mundo aqui está no maligno, ele não está falando de pessoas, ele está falando do sistema. O sistema está no maligno, e quem se envolve com o sistema está sendo direcionado pelo maligno. Imagina um líder religioso, um líder da igreja, seja ele pastor, seja ele padre, seja de qual for a confissão, seja qual for a comunidade, se ele entra e se adapta ao sistema, ele está sendo comandado pelo maligno. Ele está dentro de um sistema maligno. Pense bem, meu irmão. Pense bem, minha irmã. Estamos vivendo os últimos momentos. É o tempo do choro. É o tempo das lágrimas. Nós acreditamos no que isso aqui diz. O sistema é tão cruel que quer mudar a Bíblia Sagrada. O sistema é tão brutal, tão maligno, que eles querem mudar a Bíblia Sagrada. Que eles dizem que isso aqui é o evangelho do ódio. E eles querem transformar isso aqui, refazer, reescrever no evangelho do amor. Vocês estão entendendo como é o sistema brutal? Infelizmente, existem muitas pessoas que aplaudem ainda. Existem muitas pessoas que aplaudem. Existem muitas pessoas que se dizem líderes cristãos, que eu não acredito que são, que aplaudem isso aqui. Não, mas é verdade. Tem algumas coisas que a gente tem que mudar. Pensa nisso, igreja. Estamos vivendo os últimos momentos aqui na face da terra. O sistema chegou, o sistema se infiltrou na igreja. Você pode ver, meu irmão, minha irmã, amigo pastor, pastora, bispo, apóstolo, o que você seja, perceba o comportamento das pessoas dentro da igreja que você lidera. Perceba, e perceba que existem pessoas que querem mudar o sistema da Bíblia Sagrada, as doutrinas da Bíblia Sagrada, para aquilo que ele acha que é certo. Só que o que ele acha é algo mandado, comandado, é a essência, é a ideia do sistema maligno. É só isso. Não se renda. Não se renda. Falta pouco tempo para nós sairmos aqui dessa terra. Falta pouco tempo. Jesus disse que vão pegar, vão jogar na cadeia, vão jogar nas delegacias, vão prender, vão dizer todo mal, vão mentir, vão escrachar. Ele disse: mas permanece firme. Seja feliz por isso. Porque eles estão fazendo isso com você porque você não faz parte do sistema. Se você fizesse parte do sistema, não tinha perseguição sobre a sua vida. Fique alegre. Se você morrer, você vai estar com o Senhor. Se você morrer, foi porque Ele te chamou. Ele disse: eu quero te guardar. Amém? Pensa nisso. Não se renda ao sistema. Sistema é sistema. Igreja é igreja. Continue fiel. Continue firme. Que o Senhor Jesus logo, logo virá nos buscar aqui na terra. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.